Nós vamos falar hoje sobre a parábola do bom samaritano. Nós vamos dar uma estudada sobre a parábola do bom samaritano. A parábola está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Essa parábola, ela é eminente. O teor principal dela é sobre a caridade. Toda ela é sobre a caridade, como todas as palavras que Jesus nos deixou, é isso que ele prega, é a caridade, é a humildade, é o amor a Deus, é o amor ao próximo, é o amor a si mesmo, não é? Então essa parábola trata muito disso. Eu vou falar e falando desta parábola em particular, a parábola do bom samaritano, é uma parábola que é uma das narrativas de Jesus, das mais populares. Eu acho que aqui todos devem conhecer ou não a parábola do bom samaritano. É uma parábola bastante popular. Todas as parábolas que Jesus nos deixou, de todas essas narrativas, a do bom samaritano, como eu já disse, é a mais popular. Até hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, ela suscita, ela gera o interesse de muitos estudiosos. E até hoje ela ainda é estudada, até hoje ainda ela é muito difundida. Então vamos ver aqui a primeira parte que nós vamos começar, que fala assim: o que é preciso para ser salvo? Veja. Eles não estão fazendo uma pergunta, eles estão afirmando. O que nós necessitamos para ser salvo? E aí começa assim a nossa narração. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no reino de sua glória. E quando ele reunir toda a população, quando ele conseguir reunir toda a população, todos os habitantes, ele os separará. E o que ele fará? Ele fala como pastor. Ele separará as ovelhas dos cabritos. Então ele deixará as ovelhas na sua mão direita e os cabritos na sua mão esquerda. As ovelhas na sua mão direita e os cabritos na sua mão esquerda. E ele falará. Então Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: venham abençoados de meu Pai. Tomem posse do reino que foi preparado para vocês, desde o início do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava desabrigado e vocês me abrigaram. Eu estava doente e vocês foram me visitar. Eu estava preso e vocês foram me ver. Aí os justos, esses que estavam à sua mão direita, perguntam a ele: mas Senhor, quando, em que momento nós fizemos isso para o Senhor? E Jesus lhes responde: vocês me deram de comer, eles perguntam, os justos, mas em que momento, Senhor, nós lhes demos de comer, de beber, os vestimos, o abrigamos, fomos visitá-lo enquanto estava doente? Em que momento isso aconteceu? Os justos perguntam a ele, e ele fala: o momento em que vocês deram a um dos meus pequeninos. Entenda-se por pequeninos aí, aqueles humilhados, aqueles de uma situação mais precária, aqueles que necessitam tanto, que não tem nada, que às vezes uma migalha os satisfazem. Então Jesus fala para esses justos: quando vocês fizeram tudo isso a um dos meus pequeninos, é a mim que vocês estarão fazendo, é a mim que vocês fizeram. E ele continua. Ele dirá em seguida, para os que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se para longe de mim. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores. Pois eu tive fome
e não me destes de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu senti frio e não me deram roupa. Eu estive doente e não foram me visitar. Eu estava desabrigado e não me abrigaram. Aí esses que estavam à sua esquerda perguntaram: mas, Senhor, quando nós não fizemos isso? Quando nós não os vestimos, demos comida, água, abrigo, fomos visitá-lo? Quando nós não fizemos isso? Quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos. Então veja, a lição começa aqui nessa introdução à parábola do bom samaritano. E aí Jesus termina e fala assim para eles: vocês irão para o castigo eterno, os que estavam à sua esquerda, os que negaram aos pequeninos, e os justos para a vida eterna. Então veja, começa aí, como eu estava falando, essa lição da nossa parábola. Quantas vezes a gente nega realmente aos nossos pequeninos? Quantas vezes a gente deixa de dar um abrigo, uma palavra, uma comida, uma migalha que seja, aquele que está tão necessitado? Quantas vezes nós negamos uma visita? Quantas vezes nós negamos água, um simples copo de água, àquele que tanto necessita? Quantas vezes nós negamos um sorriso, um abraço, coisas tão simples de serem dadas, tão fáceis de serem dadas, e que muitas vezes nós, assim, fechados no nosso egoísmo, fechados nos nossos problemas, deixamos de ajudar aqueles pequeninos que tanto necessitam. Então essa é a introdução da nossa parábola. Fica aí uma reflexão. É uma parábola simples, como todas as parábolas que Jesus nos deixou. Ele escreveu nessa simplicidade para que nós tenhamos realmente o entendimento. E a nossa amiga Adriana vai agora discorrer para vocês sobre a parábola do bom samaritano, que é uma parábola linda, cheia de um conteúdo maravilhoso, que vai muito bem ilustrar tudo isso que eu falei para vocês. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês. Desejando que a paz de Jesus envolva os nossos corações nesta noite, vamos refletir um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Silvia nos trouxe muito bem e me fez recordar de Casimiro Cunha, um grande poeta do Rio de Janeiro, que ele diz assim, que ele imagina um diálogo com Jesus, e perguntando assim: Jesus, o que é necessário para conseguir a felicidade? Essa felicidade tão almejada. E Casimiro Cunha diz que ele imagina em sua mente Jesus respondendo a ele: caridade, caridade, caridade. Então, meus irmãos, nós vamos tecer alguns comentários, trocar algumas ideias em torno desta parábola. Algumas curiosidades. Antes de entrarmos na parábola em si, nós vamos falar um pouco do contexto. Em que época que aconteceu esta parábola? Que Jesus narra essa história? Se aproximava da Páscoa. Período esse que Jesus seria, mais para frente, crucificado. Jesus reúne os apóstolos e diz... Jesus, como sempre, enigmático, misterioso, ele diz aos apóstolos: preciso ir a Jerusalém. Esta festa da Páscoa, muito conhecida nossa, eram feitas as peregrinações, não é? Os povos iam peregrinando, caminhando até Jerusalém.
Só que, curiosamente, Jesus escolhe, para desespero dos apóstolos, Jesus escolhe o caminho mais longo, o caminho mais árduo e o caminho mais perigoso. E ele diz aos apóstolos: preciso passar em Samaria. E, como nós sabemos, pelos estudos religiosos, samaritanos e judeus, povos inimigos, povos que não tinham uma rixa tremenda. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, eles chegavam a disputar em qual montanha Deus deveria ser adorado. Se era nesta montanha, se Deus está nesta montanha, na sua ele não está. Entende? Então, eles tinham ali uma tremenda discórdia entre eles. E durante o trajeto, um trajeto muito difícil, um trajeto árduo, estrada muito cheia de obstáculos, a estrada difícil. Eles, durante o trajeto, não encontram ninguém que dê abrigo para eles. Hospedagem, como eles falavam, ninguém quer dar abrigo, ninguém quer dar hospedagem para eles passarem a noite. E eles começam a sentir fome, sede, o cansaço físico. E aí eles vão terminando o trajeto. João Evangelista, um dos apóstolos, ele diz, indignado: mestre, vamos entrar em oração, vamos pedir para Deus descer um raio aqui, queimar todos os samaritanos. Precisamos deles, ninguém nos estendeu a mão. João Evangelista queria mesmo fazer um churrasco de samaritano, viu, gente? E aí vem a resposta de Jesus, que a nós nos toca muito. Jesus diz assim: o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar e recuperar vidas. Então imagina, meus irmãos, vieram do deserto, sede, fome, sem dormir, chegaram exaustos em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles esperavam encontrar uma alma caridosa, alguém que lhes oferecesse um copo de água, dessem de comer, cuidassem, não é? Deles, de Jesus e dos apóstolos. Eles tinham essa esperança. Só que aí, chegando em Jerusalém, não é isso que acontece. Jesus já vai dar de cara com o doutor da lei, que nós vamos ver na parábola. Vamos refletir. Como nós reagimos quando nós estamos cansados, com fome, com sono? Mau humor. Irritadíssimos. Verdade. Imagina uma pessoa sem comer, sem beber, sem dormir. E aí nós vamos ver a sabedoria de Jesus durante esta parábola. O doutor da lei, meus irmãos, ele é muito inteligente, mas muito. Só que ele subestima a pessoa com quem ele vai conversar, que é o governador planetário. Ele não fazia ideia de quem ele viria dialogar. E ele tenta testar Jesus, e é aí que iniciamos a parábola. Ele começa a testar Jesus e fica numa situação delicada. Então agora nós vamos para o texto para elucidarmos. Então começa assim a narrativa. Eis que um doutor da lei levantou-se e disse para tentá-lo: mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu: devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração,
com toda a minha força. Peraí que eu perdi o pedaço. Toda a minha força e com todo o meu entendimento e o meu próximo como a si mesmo. Então Jesus diz para ele: respondeu muito bem, faça isso e viverá. Quando Jesus fala aqui dessa vida eterna, nós vamos refletir que não é uma terra física, não é um lugar, é um estado de paz que só os justos vão experimentar. Pessoas de bem. E aí nós vamos observar que Jesus fala assim: o que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? Veja, não é só ler. Ler todo mundo lê. Como você interpreta? O que você entende? Sabemos o que deve ser feito, mas precisamos querer fazer. É aí que está o grande desafio. Quando nós falamos amar ao próximo como a ti mesmo, meus irmãos, não é brinquedo, não. Difícil ou não é difícil? O nosso coração, ele, na verdade, é uma colcha de retalhos. Bondade e maldade se misturam aqui dentro. E quando nós falamos amar ao próximo, não é amar só os judeus, não é amar só os samaritanos, não é amar só o seu povo. E nem eu sou São Paulina, viu, meus irmãos? Vou amar aqui só os São Paulinos. Corintiano, cadê os corintianos? Pelo amor de Deus. Vai, Corinthians, meu ouvido até dói. Pelo amor de Deus. Vocês entendem, meus irmãos? Não é só amar o povo ali, ao qual nós... Isso é muito fácil. Então, o doutor da lei, ainda querendo testar Jesus, ele continua instigando. Quem é o meu próximo? Então, nós vamos discorrer. Jesus vem com uma história, com a narrativa. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. Colocou o homem sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: cuide bem desse homem, e tudo que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Qual dos 3, pergunta Jesus, qual dos 3, a seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? E o doutor da lei responde: aquele que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Vamos observar aqui uma curiosidade, que Jesus, olha Jesus, que homem sábio. Jesus escolhe o samaritano como o bom moço da história. E aí nós vamos ver ricos ensinamentos. Creio eu que o João Evangelista deve ter abaixado a cabeça ali com uma vergonha. Imagina? Ele que queria fazer o churrasquinho lá, vamos queimar, mata todo mundo. Imagina? Então os ensinamentos de Jesus já vêm para os apóstolos que caminhavam com ele. E para o doutor da lei. Então, nós vamos pensar assim, gente, os samaritanos não ajudou Jesus em nada. Não ajudou os apóstolos em nada.
Eles não conseguiram hospedagem, não conseguiram nada na estrada. E aí nós vamos vendo que Jesus coloca mesmo uma pimenta na história. Jesus, ele quer mostrar povos inimigos, mas que podem se entender. Jesus vem mostrar a lição do perdão, do bom entendimento, da compreensão, do não julgar. Meus irmãos, não julgar quem quer que seja. Conversávamos no atendimento agora há pouco com uma querida e nós falamos exatamente isso. Nós não sabemos o que cada um passa, o que cada um enfrenta. Meus irmãos, vou contar um caso pessoal que, quando eu via, olha, julgamento, isso que eu estou falando, o primeiro ouvido são os meus. Eu tinha, né, porque a lição foi bem dada, eu tinha uma mania de, quando eu estava assim, dirigindo, andando na rua, sabe, meia-noite e meia, eu via umas moças andando pela rua e falava assim, olha o julgamento. Eu falava assim, aí, tá vendo? Meia-noite é hora de estar na rua. Tenha dó. Também depois as coisas acontecem aí, tá louco. E pensava assim. Até que a vida vai trocando cada um de nós de posição o tempo todo. E eu me vi, né, em regiões diferentes por causa do trabalho. E comecei a enfrentar dificuldades no retorno para minha casa, nos compromissos diários, passando da meia-noite e meia, última lotação lá, para os meus lados, 00:40. Aí, gente, eu comecei a falar, puxa vida, o que será que aquelas moças enfrentavam depois da meia-noite na rua? Não é mesmo? Então, nós julgamos demais, por isso que nós estamos falando. Jesus vem mostrar isso. Olha essa história da parábola. Jesus não teve ali o apoio dos samaritanos nesse trajeto. E por causa de uma pessoa que talvez não tenha atendido Jesus no trajeto, ele vai ali exterminar a cidade? Queimar todo mundo? Não, ele pega essa cidade e mostra... os samaritanos, o samaritano na parábola, e mostra como exemplo. Não é por causa de uma pessoa, nós não somos assim, às vezes por causa de uma pessoa, uma loja que nós entramos, o vendedor não tratou bem a gente, nunca mais eu volto lá. Nunca mais, porque fui maltratada. E aí nós colocamos a culpa generalizada em todo mundo. Nós não fazemos assim? Fazemos. Vamos no mercado, vamos em qualquer estabelecimento comercial... Não somos bem atendidos? Aqui eu não volto mais. O mercado inteiro é culpado. Às vezes por causa de um funcionário, nesse caso aqui o samaritano, Samaria toda deve ser exterminada. Então Jesus vem já começando com a sua sabedoria a escolher o bom moço, o bom samaritano. E nós vamos ver também, quem é esse homem caído, meus irmãos? Nossa, eu fiquei tão curiosa. Porque não fala. A história não conta se ele é um sacerdote, se ele é um levita, se ele é um doutor da lei também. A parábola não dá nenhuma pista. Quem é este homem caído? Então Jesus vem mostrar, este homem caído pode ser qualquer um de nós. Se coloque no lugar dele. Você poderia estar ali também caído, precisando de apoio. Nós não conseguimos identificá-los, ele está machucado, rosto desfigurado, nu, ele está nu, não consegue conversar, está inconsciente. Nós não conseguimos saber pista nenhuma de quem é este homem caído. Então vale refletir que Jesus quer mostrar isso também. Veja, meus irmãos, se você estivesse caído nessa estrada, como você gostaria de ser tratado? E pede para que façamos isso por nossos irmãos de caminhada, que às vezes estão caídos, trazendo chagas imensas dentro do coração. E nós vamos assim, passando de largo, como levita, como sacerdote. Fica a reflexão para nós. E se esse homem caído fosse alguém da nossa família? Pensa.
pararíamos ou não pararíamos? E nós vamos ver que o sacerdote, por questões religiosas, o sacerdote não pode tocar um cadáver. Então o sacerdote não sabe se ele está vivo, se ele está morto. Como nós falamos, a origem desse homem caído, se é da família dele, se não é. Mas ele não se importa. Ele se importa com o que vão achar dele. Ah, então, ó, eu vou passar de largo aqui, ó. Ninguém me viu, porque eu vou ficar impuro se eu tocar neste homem caído. E depois, curiosamente, também aprendi que se ele tocasse um homem caído, o sacerdote, ele ficaria impuro. E a cerimônia para deixá-lo limpo novamente era uma coisa assim, demoradíssima, trabalhosa. Ficaria exterminado do povo. Então ele preferiu não pagar para ver, deixa eu fazer aqui o meu... Como é que é? Não sair da minha zona de conforto e vamos que vamos. O levita, meus irmãos, segue o exemplo do sacerdote. O levita também religioso, vai na mesma onda, segue. O samaritano foi o único que fez tudo o que podia por aquele homem caído. Sem saber quem era, sem nenhum interesse, total desprendimento. E ainda fala, olha, leva ele para a hospedaria, eu regresso, acerto com você. O famoso pendura, não é? Pendura aí que eu estou voltando, amanhã, cuida dele. Amanhã eu volto, dou a minha palavra, volto e acerto aí as despesas. Então o samaritano foi tomado de amor, tomado de compaixão. Quando Jesus fala quem é o próximo, nós vamos aprender que nós vamos nos tornar próximos de alguém. Não vem na nossa certidão ali de nascimento. Olha, eu, Adriana, sou próxima irmã de Adriano, próxima irmã de Leandro. Não vem. Nós nos tornamos próximos do outro, de acordo com as nossas escolhas e as nossas atitudes. E, assim, creio eu que o doutor Dalei devia estar pálido ali, sem ar, não é, gente? Sem fôlego, porque Jesus vem mostrar povos inimigos podem se entender. Vem mostrar para o doutor Dalei que o amor não tem que ser seletivo. O amor não tem que ser aquele amor panelinha. Ah, eu só vou ficar com o meu povo. Ah, eu só amo o meu povo. Essa gente aí que torce para o Corinthians. Sabe, gente? Brincadeira. Vocês entenderam? Jesus vem mostrar a grandeza do amor universal, que tem que abranger a todos. Independente de credo, cor, religião, opção sexual. É isso que Jesus vem mostrar. E assim, levando aí as nossas considerações, já partindo para o nosso encerramento, eu vou contar para vocês um caso verídico de Chico Xavier. Este caso aconteceu em São Paulo. Ele vinha muito aqui para São Paulo, Chico, e ficava na casa da Nena Galves, é o Centro Espírita União, nas imediações ali do Jabaquara, Zona Sul. Caso verídico. Diz que os irmãos estavam em tarefa religiosa, mas não estavam abertos ao público. Aí o Chico conta que eles estavam na porta, e aí apareceu um homem com 3 crianças, pedindo um alimento, pedindo uma ajuda financeira, o que pudesse para ajudar aquele homem. E aí os trabalhadores da casa espírita, os trabalhadores, onde já se viu você andando essa hora, com as crianças na rua, já de noite, você é um irresponsável, não, nós não vamos te ajudar não, porque isso é malvadeza, isso aí, sabe como nós fazemos às vezes, não é, gente? Julgando. E eles enxotam o pai de família e não ajudam. Né? E faz aquela doutrinação, aquela coisa toda. Não, nós não podemos e não sei o quê. E aí nós vamos falando agora, antes de que me veio na cabeça, falando de doutrinação, nós vamos falar nas câmeras de desobsessão. É muito mais fácil você ser o doutrinador do que você ser o espírito obsessor, não é, gente?
É muito mais fácil você estar ali esclarecendo do que estar ali na situação do espírito errante, do espírito em dificuldade. E aí prossegue, enxotar o homem, e aí o Chico aparece, e eles achando assim que apavoraram, e vão contar para o Chico: Chico, você não sabe, que horror, uma hora dessa, quase 10 horas da noite, um homem passou aqui com 3 crianças. Imagina, botando as crianças para pedir esmola, colocando as crianças para, sabe, pedir dinheiro. É um absurdo, Chico. Aí o Chico, com aquela paz dele, olha e fala: e o que vocês fizeram, meus irmãos? Nós mandamos ele embora, demos aquele sermão de Kardec. Vixe, falamos de Kardec, falamos de Emmanuel, falamos, olha, aqui a caridade não funciona assim, não. Chico olha para os trabalhadores da casa e fala: meus irmãos, pelo amor de Deus, correm, vamos atrás dele. Mexe nos bolsos, vê que tem um pouco de dinheiro. Fala: meus irmãos, esse homem foi abandonado pela esposa e está fazendo de tudo para criar essas 3 crianças. Vamos lá, corre, vamos lá ajudar com alimento, com dinheiro. E Chico deixa a preciosa lição de não julgar. Né? Então nós queremos encerrar a nossa participação nesta noite com esse caso do Chico. Né? E assim, rogando a Jesus que nós tenhamos a sabedoria, como diz a parábola, de perceber esses homens caídos, que às vezes está dentro da nossa família, às vezes dentro do trabalho, não é? Que a gente tenha essa sabedoria de acolher também, tanto quanto nós, porque vai chegar a nossa vez também, não é? Então, fica aí essa história do Chico para ilustrar o não julgamento e não julgar quem quer que seja. Muito obrigada pela atenção de todos. Ainda bem que eu sou a última, não sobrou nada para eu falar. Na verdade, como nós vimos, Jesus, nosso mestre, nosso melhor amigo, é um grande contador de histórias, não é? Jesus, quando esteve entre nós, muito ensinou, através de parábolas, através de histórias, uma vez que ele não podia estender a verdade espiritual de forma plena, dada a imaturidade das pessoas e do povo que vivia junto dele à época. Então ele foi um grande contador de histórias. Mas não histórias para nos fazer dar risada, né? Para nos distrair, não. Histórias para nos provocar reflexão. Histórias para nos provocar o despertar para o ensinamento que ele trazia na moral e na essência daquilo que ele contava. E assim ele fez na parábola do bom samaritano. Nesta parábola, Jesus quer nos despertar para a caridade, para a humildade. Não há caridade, aliás, sem humildade. A humildade é uma virtude primeira para que nós possamos desenvolver tantas outras que ele também veio nos ensinar, que nos faz concluir que a caridade é, como a Silvia disse, a nossa salvação. Que, aliás, é o título desse capítulo do Evangelho: fora da caridade, não há salvação. A caridade, não importa como, materialmente, moralmente, não importa quem, mas a caridade sincera, que faz com que nos coloquemos no lugar deste próximo ao qual nós nos tornamos próximos, que nos compadeçamos do seu sofrimento, da sua necessidade, que possamos compreender esse irmão sem julgá-lo. É a humildade e a caridade tônica presente em todos os ensinamentos de Jesus. Em todos os capítulos do Evangelho é o que nós iremos encontrar. Virtudes que desconstroem o egoísmo e o orgulho.
que, como nos diz a espiritualidade superior, é o mal de todo o nosso, é todo o nosso mal, é todo o nosso sofrimento, a raiz, o cerne das nossas dores. Como nos diz a espiritualidade superior, é dos nossos vícios os mais radicais, o orgulho e o egoísmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, nos disse Jesus, porque deles será o reino dos céus, nos falando da humildade, da simplicidade. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Fazei ao outro o que queres que façam a você. Em todos os ensinamentos de Jesus, nós encontramos a humildade e a caridade presentes. Quando no início do capítulo a Silvia traz que o fariseu pergunta a Jesus qual é o primeiro mandamento, ele responde. E ele pergunta, me responda você: amai a Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E diz na sequência, e o segundo mandamento, que complementa o primeiro, aliás, eu já disse, amai o próximo como a si mesmo, ele está nos dizendo que para amarmos a Deus, nós precisamos amar o nosso próximo. E amando o nosso próximo, nós estaremos amando a Deus. E sem este amor, nós não somos capazes de sermos caridosos. Dr. Bezerra de Menezes diz: onde estiver a caridade, ali está a presença de Deus. Se desejamos encontrar Deus, se desejamos ser salvos, porque ainda estamos, de alguma forma, perdidos no caminho da verdadeira felicidade e paz, sejamos caridosos. E para que nós encerremos a nossa palestra, eu vou ler para vocês uma mensagem do apóstolo Paulo, que encontra-se no mesmo capítulo que em casa vocês podem ler e refletir com mais tranquilidade. Ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, é benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Um beijo no coração de todos.